Olá! O estado do Rio Grande do Sul está enfrentando as consequências de uma tragédia socioambiental desde o início de maio, com enchentes que afetaram mais de 90% dos municípios. Neste programa especial, nós vamos rever algumas das ações do Senado para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. As primeiras chuvas mais intensas foram no fim de abril. Na semana seguinte, o caos se espalhou por praticamente todo o estado. Vamos ver uma reportagem que conta um pouco dessa história. Chuvas, cheias, inundações. O escalonamento dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul tem provocado desde o fim de abril um cenário trágico no estado gaúcho. Evacuem, pessoal! Barragens rompidas, cidades inteiras debaixo d'água, pessoas ilhadas e desalojadas. Mais de 160 mortos. 90% dos municípios foram afetados na maior catástrofe climática do estado. Para socorrer as vítimas das enchentes e ajudar a reerguer o Rio Grande do Sul, o Senado Federal somou esforços, uma verdadeira força-tarefa, e acelerou propostas e ações legislativas que possibilitaram o envio de recursos para a região, minimizando os impactos da tragédia. Nesse momento de tristeza, mas é também de esperança no Congresso Nacional, de esperança por toda a solidariedade que o povo brasileiro tem demonstrado, por toda a solidariedade que mais de 50 países têm mandado, de uma forma ou de outra, contribuições para o estado do Rio Grande do Sul. No início das enchentes, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, visitou o local da catástrofe. Logo após, o parlamento reconheceu o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o que possibilitou o repasse de verbas pelo governo federal ao estado sem ferir o limite de gastos. O Senado aprovou o projeto de lei que suspende a dívida e os juros da dívida do estado gaúcho por 3 anos. As 36 parcelas que seriam devidas devem ser aplicadas pelo estado nas ações de enfrentamento à calamidade. O Congresso aprovou mudanças nas leis que facilitaram o envio de verbas, inclusive de outros estados, para prefeituras gaúchas. Emendas de comissão também foram direcionadas à recuperação da tragédia, a exemplo das comissões de Educação e Cultura, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, já deixo bem claro que iremos tratar sim, iremos tirar da gaveta pautas que são fundamentais e que tratam com responsabilidade as questões que o Brasil está sentindo na pele, que é a emergência climática. A comissão temporária externa, criada pelo Senado para acompanhar a tragédia, visitou as áreas atingidas, conversou com os desabrigados e se reuniu com o governador Eduardo Leite. O grupo vai propor medidas legislativas para facilitar a reconstrução do estado. E a tramitação de alguns projetos legislativos foi priorizada na casa, como o que cria o cartão Reconstruir, um auxílio financeiro para quem sofre danos na residência em caso de desastres naturais. O valor deve ser empregado na compra de materiais de construção para recuperar o imóvel. Na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado o projeto que torna hediondos crimes de fraudes em contexto de calamidades públicas e epidemias. Medidas provisórias enviadas pelo governo federal já estão em tramitação no Congresso. Entre elas, a que garante o pagamento único de R$ 5.100 às famílias desalojadas e desabrigadas. E a que estabelece 12 medidas do governo, a exemplo da prorrogação de vencimento de tributos para empresas e ampliação de crédito para agropecuária, comércio e indústria. Além das ações legislativas, uma corrente de solidariedade tomou conta dos corredores do Senado. Por meio de parcerias, a rede de voluntariado do Senado, a Liga do Bem, está arrecadando itens de necessidade básica para o povo gaúcho. 4 remessas já chegaram ao sul, destinadas a Porto Alegre, Santa Maria e Canoas. A primeira, levada pelos aviões da Força Aérea Brasileira, com 5.500 cobertores, 1.300 litros de água mineral, 53 quilos de leite em pó e mais de 360 itens de roupas de cama. E quase 150 toneladas de alimento, brinquedos e água, além de kits individualizados por tamanho e por gênero, foram em caminhões. Os senadores que visitaram o estado participaram da entrega dos donativos em um abrigo em Canoas. Passando para frente aí para ele. Vai soltando aí. Vem, Adão. No dia 23 de maio, senadores da comissão que acompanha a situação das enchentes no Rio Grande do Sul foram ao estado checar a situação da tragédia. Eles visitaram a região metropolitana de Porto Alegre. Veja como foi.
O pouso na base aérea de Canoas foi debaixo de muita chuva. Do avião dava para ver a maioria da região ainda alagada. A primeira parada da diligência foi no hospital de campanha montado dentro da UPA de São Leopoldo. O hospital está recebendo cerca de 50 pessoas por dia, a maioria com leptospirose, dengue e desinteria. Segundo o representante do prefeito, Nelson Spolaor, 35 mil famílias ficaram desabrigadas. Ao todo, 180 mil pessoas. 15 mil estão em abrigos e outras em casas de parentes e amigos. Das 54 escolas da cidade, 18 ficaram debaixo d'água e 12 estão funcionando como alojamentos. O trânsito continua caótico entre São Leopoldo e Canoas. Muitos caminhões na BR-116 e ainda muito lixo pelas ruas, que permanecem alagadas. A nossa população tem voltado para casa, na medida do possível, dos alojamentos. Mas os senhores e as senhoras possam imaginar. Ontem a gente foi ali na Vila Brás, por exemplo, uma senhora com 70 anos, do lado são 3 famílias, ela, um filho e uma filha. Ela chegou dentro de casa, a água chegou em cima da janela, não sobrou absolutamente nada. Nós estamos com 150 caminhões, retroescavadeira, com 10 frentes de trabalho em toda a cidade, só juntando colchão, juntando cama, juntando pia, juntando fogão, juntando aquilo que as pessoas construíram durante a sua vida. Então, a presença dos senhores aqui é um alento para nós, nos ajudem, que a gente está precisando justamente dessas frentes. A segunda parte da diligência foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, que está recebendo donativos e abrigando famílias e animais. Nós viemos aqui para dar, primeiro, total solidariedade do Senado da República e por extensão do próprio Congresso, do momento difícil que nós estamos passando. Canoas é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, com 347 mil habitantes. É uma cidade industrial em que 70% da população recebe menos de 3 salários mínimos. Atualmente, existem 12 mil desabrigados na cidade. Graças a Deus, na ativação dos voluntários, mais de 10 mil voluntários trabalharam aqui. Salvaram vidas, acolheram as pessoas, salvaram animais. Hoje nós temos 9 mil animais que estão sob a nossa tutela, né, aqui. Tem mais em torno de 20 animais que estão com os familiares. Nós temos hoje 12 mil pessoas. Nesse momento chegamos a ter 25 mil pessoas abrigadas. Nesse momento estamos com 12 mil abrigados. Nesse momento, veja, foi dia 4, nós estamos falando, né? Quantos dias passaram? Esse caminhão com donativos da Liga do Bem saiu na segunda-feira de Brasília e chegou agora em Canoas. Eles vão descarregar os donativos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, com kits de higiene, água e 400 colchões. Os senadores vão ajudar a descarregar. Tem que ir passando para frente aí para ele. Eu vi que tem muitas crianças, nós vamos priorizar brinquedos, fraldas e alguns doces para as crianças também, para que eles possam se entreter melhor. Eu sei que tem famílias que estão aqui desde o dia 3 e que em Matias, né? E que ainda está, como o senhor falou, a água 2 metros, 1,5 metro, então ainda vão ficar um pouco aqui para que seja um tempo de melhor qualidade. No dia 27 de maio, foi realizada uma sessão temática no Senado para debater a tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos rever. Diante de imagens da tragédia inédita que abateu um estado-irmão e dos relatos de sofrimento, perdas irreparáveis, perplexidade, desassossego, um representante de lá foi buscar nas palavras de um poeta gaúcho o sentimento da hora. Um poema que eu vou sintetizar numa frase, presidente. Ele diz: homem que é homem não tem que ter vergonha de chorar. E aí ele termina dizendo: me desculpem todos, mas eu vou ali ao lado porque eu vou ter que chorar. Mais uma vez, a sociedade vê-se diante da ameaça de perigo e destruição e do desafio de rejeitar o negacionismo, aquela postura de quem reage com a visão de que é só mais uma tragédia, como tantas que já tivemos. A tragédia climática no Rio Grande do Sul é um alerta de que precisamos agir com urgência e determinação. Não se pode mais ignorar os sinais claros de que o clima está mudando e de que suas consequências são devastadoras. Nossa responsabilidade é tomar medidas concretas para proteger nossas comunidades e garantir
um futuro sustentável para as próximas gerações. A emergência climática, meus amigos, é uma realidade que não podemos mais fugir. No cenário global, precisamos compreender que não estamos em vantagem como tratamos de áreas vulneráveis a eventos extremos. Não adianta bater o pé. Precisamos, por mais que seja difícil, aceitar essa realidade e encarar que o clima mudou e que nós precisamos mudar. Este é o novo normal, da seca ao excesso de chuva. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas cada vez mais frequentes. O Brasil terá um custo muito maior se nós não tratarmos de prevenção como prioridade nesse país. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, falou um pouco de uma rede de governança formada por mais de 600 voluntários, que faz análise de riscos Brasil afora. Levantamento recente aponta que na maioria dos municípios faltam instrumentos legais para planejar e lidar com tragédias ambientais. 60% dos municípios, por exemplo, não apresentaram em 2017 nenhum instrumento questionado. A Carta Geotécnica de Aptidão da Urbanização em Porto Alegre não foi feito isso. Plano Municipal de Redução de Riscos, não tem. Boa parte dos municípios não tem. Lei de Ocupação do Solo que contempla a prevenção e escorregamentos e deslizamentos em costas, não temos. Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos, e assim vai. Lei de Uso e Ocupação do Solo que contempla a prevenção de enchentes. O presidente do Senado reconheceu o ineditismo da tragédia e pregou união de esforços. No Brasil, não temos nenhum comparativo de uma reconstrução da magnitude que será necessária para o Rio Grande do Sul. Em razão disso, precisamos traçar estratégias inteligentes. Precisamos unir as forças da nossa federação, União, Estados federados, Distrito Federal, municípios. Precisamos dialogar, sobretudo, no âmbito dos poderes constitucionais, Legislativo, Executivo, Judiciário, e na relação entre os mesmos e o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em junho, a Comissão sobre o Rio Grande do Sul fez uma nova diligência ao Estado. Os senadores visitaram cidades do Vale do Taquari, as mais atingidas pela tragédia. A comissão embarcou às 6h10 da manhã na base aérea de Brasília. Participam da diligência ao Rio Grande do Sul os senadores Paulo Paim, Hamilton Mourão, Irineu Hort, Leila Barros e Jorge Cajuru. Essa é a segunda visita da comissão ao Estado. Vamos lá com esse objetivo, conversar com as pessoas, sentir o que elas estão sentindo, trazer as demandas e, consequentemente, a partir dali, fazer um trabalho não só dentro do Legislativo, também no Executivo. A aeronave que está levando os senadores para o Rio Grande do Sul é o KC-390, considerado um dos aviões mais modernos do mundo e projetado por uma empresa brasileira, a Embraer. A FAB tem 5 desses aviões e, nesse contexto de problemas no Rio Grande do Sul, todos eles foram colocados à disposição do socorro das vítimas das enchentes. É por isso que, além das pessoas, de nós aqui, o avião também está levando cargas que são utilizadas nas operações de socorro ao Estado. Depois do pouso em Canoas, que continua sendo o único aeroporto em operação na região metropolitana de Porto Alegre, a comitiva percorreu 180 quilômetros por rodovias até chegar a Lajeado, uma das cidades que, 48 dias após as enchentes, ainda aguarda marcas da destruição. É importante que os outros senadores, que pertencem a estados que olhem à distância isso aqui, vejam em loco e, com isso, façam parte dessa rede que nós estamos montando no intuito de, vamos dizer assim, de não perder a oportunidade, não perder tempo para que o recurso esteja na mão daqueles que estão precisando. Os senadores vistoriaram as margens do rio Taquari.
que subiu e chegou à altura de 20 metros nessa localidade. O local, que antes era usado para o lazer da população, agora está assim. Essa aqui é a ponte de ferro que também foi atingida aqui em Lajeado. Ela foi construída em 1927, essa parte aqui ainda permaneceu, mas a outra teve que ser reconstruída em 14 dias pela iniciativa privada. E como não há ainda estrutura suficiente para sustentar o peso, por exemplo, das vans que a comitiva está usando, é necessário atravessá-la a pé. E é isso que os senadores estão fazendo agora. Também tiveram um encontro com o prefeito da cidade, Marcelo Calmo, que agradeceu o envio de emendas parlamentares, mas disse que são necessários mais recursos, sobretudo na área da saúde. A gente vem conseguindo apresentar os projetos, os trabalhos, os pleitos de reconstrução, mas uma pauta que é muito preocupante é a da saúde. Eu enviei 10 milhões de duas formas. Eu preferi primeiro enviar para a saúde, embora o Mourão tivesse priorizado primeiro a habitação, mas ele viu também a questão da saúde. Então esse dinheiro já chega para vocês agora em junho. Eu encaminhei o projeto 1760 já há mais tempo, pedindo 500 milhões de reais para atender as santas casas e hospitais beneficentes. E esse recurso, prefeito, será destinado na proporção da receita de cada um dos 233 hospitais do Rio Grande do Sul, de acordo com o faturamento dos 4 últimos meses. Em seguida, mais 35 quilômetros até a cidade de Roca Salles. Aqui, agricultores familiares perderam toda a plantação. Veio essa enchente e destruiu com tudo. Então, perdemos tudo. Começar do zero agora, porque nem a área de terra não é mais fértil, porque está cheio de destroços, de pedaços de casa, concreto, o solo bom foi levado pela água. Nós estamos na terceira cheia, setembro 32 milhões de prejuízo e agora 64 milhões. 270 funcionários, não despedimos ninguém, estamos em situação horrível. Tem que ter ajuda, tem que anistiar alguma coisa, porque ele está atolado de dívida, né? Então não tem como pagar. Durante essa segunda diligência, a comissão temporária que acompanha os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul fez uma audiência pública na cidade de Encantado, região do Vale do Taquari. Moradores que perderam tudo e agricultores estão preocupados com o futuro da região. Logo no início da audiência pública com os senadores da comissão temporária que acompanha os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, um apelo emocionado de quem perdeu tudo. Minha filha fica na casa da madrinha. Gostaria que ela estivesse junto comigo, mas ela não está. Minhas coisas estão dentro de um chiqueiro de porco. E não é fácil, está um pouco aqui, um pouco lá. A senhora quer voltar a ter uma casa com a sua filha e com o seu marido. A senhora, por favor, me passa o seu Pix e amanhã eu conversei com o prefeito Jonas, ele disse que uma casa boa de madeira custa de 30 a 35 mil reais. Esse presente é seu, amanhã será entregue para a senhora. Os agricultores familiares disseram que as enchentes pioram a situação de endividamento deles. A gente se sente impotente até para captar recursos. E isso vai causar uma bola de neve de prejuízos e de quebradeira enorme. O Rio Grande do Sul passa por um processo de desabastecimento da produção de alimentos e esses agricultores e camponeses são os principais responsáveis pela produção de alimentos aqui no estado. E esse setor tem passado por um conjunto de crises na agricultura, né? Nós estamos falando de crises agudas que foram as enchentes, mas nós viemos num processo no Rio Grande do Sul de, nos últimos 5 anos, 4 secas e em alguns locais 2 enchentes e em alguns locais 1 enchente. O produtor perdeu a estrutura, perdeu o solo, que o solo foi arrancado, foi levado embora, perdeu os animais e perdeu a casa. Representantes do setor privado do Vale do Taquari defenderam ajustes nos programas lançados para socorrer o Estado. O Pronamp até agora disponibilizado tem a deficiência de amparar apenas pessoas jurídicas sem restrição. Nós precisamos que se olhe para as pessoas jurídicas que possam ter algum tipo de restrição, mas que possam se socorrer de um recurso para que elas definitivamente não sejam sepultadas. A nossa região, o nosso estado é um estado que se caracteriza por ser trabalhador, por ser empreendedor, e nós sozinhos
nós estamos enxergando essas dificuldades. Por isso que nós precisamos de todos vocês. Aqui na audiência pública, os senadores gaúchos também disseram que vão apresentar no Senado uma iniciativa para a criação da Zona Franca do Taquari. E o objetivo é fazer com que durante 30 anos os impostos federais sejam minimizados para indústrias e estabelecimentos que venham se estabelecer ao longo desse trecho que eu falei, por 20 quilômetros de um lado e 20 do outro. 3.000 propriedades destruídas. Vocês tiveram em uma propriedade. Não é ajudar para prorrogar a dívida, é reconstruir a terra do produtor. Compete às lideranças, né, trabalhar para mitigar e recuperar, né, na questão social, patrimônio que foi perdido, empregos que estão se desmanchando, empresas, né, que estão sofrendo. Falar de 100 bilhões, inclusive, é muito pouco. Temos que falar de 100 bilhões sabendo que para reconstruir o Estado estaremos nos aproximando, um pouco mais, um pouco menos, em torno de 300 bilhões. É a estimativa que a gente recebeu, inclusive, não só do governo do Estado, mas também com um debate lá em Brasília. O plenário do Senado aprovou em 15 de maio um projeto para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. O texto suspende o pagamento da dívida do Estado por 3 anos e foi sancionado pelo presidente da República no dia seguinte. Com a decisão, o Estado terá cerca de 11 bilhões de reais para enfrentar a calamidade pública provocada pelas chuvas. A dívida hoje está em 100 bilhões. O projeto de lei complementar foi enviado pelo governo federal e também aprovado pela Câmara dos Deputados. É imperativo compreender que a capacidade fiscal do Rio Grande do Sul está gravemente comprometida. As consequências devastadoras desses desastres naturais não apenas interromperam a atividade econômica local, mas também danificaram infraestruturas essenciais e desestruturaram completamente o cotidiano do povo, da população. Nesse contexto, é uma questão de responsabilidade fiscal e humanitária. Permitir que o Estado possa redirecionar seus recursos financeiros de pagamento de dívidas para ações imediatas de recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul. O projeto foi aprovado agora para socorrer especificamente o Rio Grande do Sul, mas pode ser usado no futuro por qualquer estado ou município em caso de calamidade pública provocada por eventos climáticos. Prevê a suspensão de até 36 parcelas da dívida pública. Durante a suspensão, a dívida deixa de ter incidência dos juros de 4% ao ano do refinanciamento, mas o valor restante continua a ser atualizado pelo IPCA ou pela variação da taxa Selic, o que for menor. Os valores suspensos pelo projeto serão incorporados ao saldo devedor após os 36 meses, sem o aumento do prazo total de refinanciamento, e atualizados pelos encargos normais, apenas com taxa zero de juros. Os valores das parcelas suspensas devem ir para um fundo público específico criado pelo Estado beneficiado. O recurso deve ser usado num plano de investimento para enfrentar as consequências da calamidade pública. O Estado ou município terá 60 dias contados a partir do reconhecimento do estado de calamidade pública para enviar ao Ministério da Fazenda um plano de investimento e ação. O valor que não for empregado de acordo com o proposto terá uso definido pelo governo federal. Há uma série de medidas já adotadas, já anunciadas, sendo efetivadas, juntamente com os 12 bilhões de reais da medida provisória, juntamente com a postergação do pagamento da dívida reduzida a juros zero, o reconhecimento da calamidade. Ontem, o Banco dos BRICS anunciou um aporte de 5,7 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul. E a informação que tenho, além de todas essas medidas, o ministro Fernando Haddad anunciará nos próximos dias as medidas em matéria econômica para o empresariado local.
Os senadores também aprovaram normas para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. São medidas para diminuir a vulnerabilidade das regiões rurais e urbanas a possíveis efeitos do clima. As políticas públicas devem ser planejadas para evitar ao máximo possível os prejuízos ambientais, econômicos e sociais. A proposta complementa a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Para finalizar essa edição, nossa equipe conversou com o senador Paulo Paim, presidente da comissão temporária que está acompanhando as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele fez um rápido balanço das atividades. Vamos acompanhar. Para reconstruir um estado do tamanho do nosso, estimativas apontam que precisaríamos de 300 bilhões, né? Se já foram em torno de 120. Só a Fieres fala que precisaria para a indústria mais 100 bi e calculem para reconstruir todo o estado, porque milhares e milhares de pessoas, como eu disse aqui, perderam tudo, documentos, sua moradia, a sua plantação, a terra foi lavada e consequentemente perdeu toda a força, né, para poder cultivar então todo tipo de produtos que são de interesse do povo brasileiro, né, que lá é um grande celeiro, né, de produção de alimentos. Os animais que morreram, enfim. O momento é de muito cuidado, muito carinho, muita reflexão e recuperação ainda das estradas, para que o trânsito volte à normalidade, entre aspas, mas que volte, e o próprio aeroporto de Porto Alegre, que se fala que só em dezembro é que ele vai voltar a atuar. E o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito turista, né? A indústria do turismo é muito forte, e tudo isso está prejudicando ainda a nossa economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever este programa especial na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue aqui acompanhando a programação da TV Senado.